Já está. Força, Amélia. Sim, sim. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. A palestra de hoje, como podem ver, o tema já estava pré-definido, é a família e a reencarnação. Como isto é uma conversa informal e nós somos pouquinhos, se entretanto a meio da palestra houver alguma dúvida, principalmente da parte do seu amigo João, vou colocar, que vou tentar esclarecer, porque a palestra está preparada mais para nós, grupo espírita, e naturalmente quem está de fora às vezes tem mais dúvidas. Ora bem, esta palestra está completamente inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o Evangelho praticamente fala sobre reencarnação e sobre família. No capítulo 2, o meu reino é deste mundo, é falado da vida futura, e na vida futura nós percebemos perfeitamente onde se enquadra a família. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, com a destinação da terra, e mais uma vez percebemos a função da família. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde está focado principalmente a reencarnação e os laços de família. Depois temos o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, onde percebemos o porquê das famílias serem como são. O capítulo 6, bem-aventurados os pobres de espírito, onde tem a missão do homem inteligente na Terra, e nós mais uma vez vimos perceber a função da família. O capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e onde falam nos sacrifícios agradáveis a Deus. O capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, onde está inscrita nas instruções a lei do amor. O capítulo 12, amai os inimigos, onde nos ensina a dar a outra face, que é tão difícil, às vezes mais difícil ainda dentro de casa do que fora de casa. O capítulo 13, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda, onde fala sobre os órfãos. O capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E mais uma vez nós vamos perceber a função da família e da caridade na família. O capítulo 17, ser perfeitos, onde é falado as características do homem de bem. O capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, em que tem um item chamado reconhece o cristão pelas suas boas obras. O capítulo 20, os trabalhadores da última hora, onde é falada a missão dos espíritos. O capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, onde é falado a questão do divórcio, que é tão controversa, principalmente entre as pessoas ditas mais religiosas. O capítulo 27, pedi e obtereis, onde fala sobre a prece, e às vezes é precisa muita prece para viver em família. Pode passar ao slide seguinte. Amélia, Pode passar ao slide. Eu ouvi. Eu vou só dar uma pausa aqui. Sim. Na gravação, porque eu vou tirar uma coisa que eu não tirei. Perdão. Bom, inicialmente eu irei começar por falar mais da reencarnação e depois então partirei para a família, uma vez que uma coisa está ligada à outra, não há família sem reencarnação e não há reencarnação sem família. Embora depois haja os casos dos órfãos, mas não nos vamos poder alongar muito por aí, porque senão fugimos do tema principal e fica difícil abordar o resto. Nívia, pode Já estão passar? a ver o compartilhamento? Sim, pode passar ao próximo. Mas o primeiro slide ainda é o da introdução. Pronto, muito obrigada. Então, o Emmanuel diz-nos o seguinte acerca de estar encarnado. A vida humana, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contacto com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Neste abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. E se nós pensarmos bem, cada um de nós está neste momento na sua encarnação
a andar por um destes caminhos. Todos nós estamos a aprender, todos nós estamos a ganhar ou a conquistar algo de conhecimento, de sabedoria. Todos nós nos vamos reunindo e vamos reunindo saber. Todos nós estamos juntos para nos reconciliarmos, nos corrigirmos e resgatarmos os débitos que temos do passado. E com todo este caminho, cada um de nós se vai enriquecendo no Senhor, ou seja, cada um de nós cada vez vai se aprimorando, vai detalhando mais as leis de Deus na sua consciência e vai percebendo o que é esperado de si ou qual é a sua função na Terra. Entretanto, todos nós temos estado a ver que entre os encarnados parece que cada vez há mais pessoas neste planeta. Pode passar, por favor. E foi perguntado ao Chico Xavier no programa Pinga Fogo se, devido a este aumento de população, teria a haver espíritos a virem de outros mundos encarnar neste mundo. E o Chico respondeu o seguinte no programa Pinga Fogo: o número de encarnados está aumentando em razão da necessidade que todos têm de rever na matéria o aprendizado obtido no mundo espiritual. E como a lei da reencarnação é válida para todos quando ainda não tenham atingido a condição de espírito puro, o processo de retornar à vida terrena continuará existindo até que no nosso planeta, como um todo, atinja a condição que dispensa a reencarnação de espíritos que nele habitem. Então nós por aqui percebemos que a população mundial tem vindo a aumentar muito mais porque nós temos estado a adquirir conhecimentos científicos e conhecimentos morais que nos permitem não haver tantas mortes ao nascimento, não haver tantas mortes provocadas por outras situações como epidemias, embora agora nós estejamos a passar por uma, que vai fazendo com que haja maior aumento de nascimentos com sucesso, o tempo de vida também foi prolongado, as pessoas vivem muito mais anos, com melhores qualidades de vida, e isso tem permitido que o mundo tenha vindo a haver um aumento de população, não porque especialmente tenham vindo espíritos de outros planetas habitar neste planeta, embora este intercâmbio, esta migração de espíritos se veja constantemente por dois motivos. Primeiro, pela necessidade de evolução dos próprios espíritos, em coordenação com a evolução do planeta e dos espíritos habitantes desse planeta, ou por missão, para virem-nos ajudar. Neste momento nós estamos a ver que o nosso planeta está em transição, estamos a mudar para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, e tem existido uma migração de espíritos mais elevados que nos têm vindo ajudar. Têm encarnado entre nós, mas isso não tem feito com que a população do planeta aumente, uma vez que muitos espíritos que estavam encarnados entre nós têm vindo a desencarnar e têm sido retirados também do planeta por já não se coordenarem, já não se coadunarem com a evolução do planeta. Nívia, pode passar, por favor. Então nós vamos ver que existem vários tipos de reencarnação, várias formas de reencarnar. Pode passar o slide, por favor. Nestes tipos de reencarnação, nós temos a reencarnação compulsória, a reencarnação proposta, a reencarnação livre e a reencarnação acidental, que não é tão acidental quanto possa parecer, porque nada é ao acaso. Deus está sempre na coordenação de tudo, Ele sabe tudo o que vai acontecer e nada acontece sem que Ele esteja a acompanhar e sem que seja da sua vontade. Na reencarnação compulsória, pode passar, por favor. O que é que acontece? Nós temos espíritos que, devido à sua rebeldia, devido à sua fraqueza, devido inclusive até ao seu nível de ignorância, não a ignorância com perjúrio, mas a ignorância como não conhecimento das leis, não querem reencarnar. E o que é que acontece? Esses espíritos precisam de reencarnar para evoluir. E então a espiritualidade arranja um plano de vida, de encarnação para esse espírito, e sem que ele seja tido ou achado para o assunto, ele é encarnado compulsivamente, mesmo contra a sua vontade.
podemos às vezes notar que há espíritos que nascem completamente revoltados e que não gostariam de estar cá, se pudessem optar. Entretanto, também há muitas pessoas que dizem: se eu pudesse não tinha nascido, não escolheria nascer, e muitas vezes essas pessoas pediram para nascer. Então nós, encarnados, não conseguimos perceber muito bem quais são os espíritos que encarnaram compulsoriamente, mas os espíritos mais rebeldes e que não estão em condições de acompanhar o seu plano reencarnatório são reencarnados compulsivamente. Pode passar, por favor. Temos então a seguir a reencarnação proposta, que é quando um espírito já está em condições de acompanhar o seu planeamento reencarnatório, a espiritualidade então faz-lhe esta proposta, apresenta-lhe o seu plano, pergunta se ele tem alguma objeção ao plano que foi feito, tem atenção aos pedidos que ele possa fazer, e nesse plano o espírito já está mais preparado, já está mais consciente da sua necessidade de reencarnação e de quais são as arestas que necessita limar nessa encarnação e quais são aquelas a que se propõe limar. Sempre com o acompanhamento da espiritualidade superior, que muitas vezes lhe põe até limites. Olha, tu queres limar estas arestas todas, mas não estás em condições de o fazer. Nós propomos que limes menos, mas pelo menos que as faças em condições. E é feito todo esse estudo acompanhado. O espírito, quando nasce, já está minimamente consciencializado do que é que irá fazer e o que é que terá que lutar e o que é que terá que passar. Não quer dizer que vai, quando encarna, que tenha consciência e que se lembre desse planeamento. Isso não irá acontecer, mas de alguma forma tem uma intuição do que é que acontecerá. Temos a seguir, pode passar, a reencarnação livre. Lídia. Que é a própria dos missionários. Esta reencarnação é chamada livre, se bem que até os missionários pedem autorização para reencarnar. Eles não reencarnam de qualquer maneira. Nós vemos isso naquele livro A Renúncia, em que a Alcione pede para reencarnar com a missão de vir ajudar todo o seu grupo familiar, mas pede autorização. Não pode vir de qualquer maneira, não pode largar os trabalhos que tem na espiritualidade, no mundo em que vive, mas é uma reencarnação em que, apesar de ser livre, apesar de ser de escolha do próprio espírito, é uma reencarnação que terá muitos sofrimentos, terá muitas dores, terá muitos obstáculos. Principalmente porque estas missões são de exemplo. Estes espíritos mais elevados, quando reencarnam, eles vêm-nos exemplificar aquilo que nós temos que viver e aquilo que nós temos que aprender a aguentar e a ser. São missões difíceis e que podem acontecer em determinados ângulos. Eles aqui falam nos conhecimentos humanos, tanto da ciência como da filosofia, como da religião. E nós vemos isto muito bem no Renascimento, quando o mundo deixou de ter a Idade das Trevas, a Idade Média, e passámos ao Renascimento. Todos aqueles espíritos que reencarnaram dentro das artes, dentro das ciências, até mesmo dentro da religião, que vieram proporcionar que o mundo avançasse para uma nova era mais pacífica, uma nova era mais caridosa, mais solidária entre todos. Pode passar. E a seguir há a reencarnação então acidental. Esta reencarnação acontece porque não estava prevista, mas a espiritualidade viu que ali havia uma oportunidade de que um determinado grupo de espíritos que serão familiares pudessem aprender com aquela lição que está a ser tirada. Muitas vezes isto acontece de gravidez não planeada, de namoros inconsequentes, de relações que não está previsto acontecer, mas que é facilitado o meio. A espiritualidade nada perde,
aproveita todas as oportunidades e naturalmente que, apesar de ser acidental, não quer dizer que o espírito que vai reencarnar reencarna num acidente, ele reencarna, mas com o amparo da espiritualidade superior também tem um plano. Isto acontece muitas vezes, como aqui diz, por a união sexual fortuita. E o espírito que está próximo do casal é atraído. Isto pode acontecer muitas vezes, apesar de os pais terem todo um planeamento em que não estava previsto aquele filho, pelos seus atos e pela sua liberdade, o seu livre-arbítrio, abriram portas para que aquilo acontecesse. Durante a nossa reencarnação, nós muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio e pelo nosso desconhecimento das leis e do funcionamento dos mecanismos espirituais, os mecanismos divinos, nós abrimos caminhos, abrimos portas a que aconteçam determinadas coisas que não estão planeadas na nossa reencarnação, mas como todos os atos têm as suas consequências, algo vem daí, para nos dar a lição. Pode passar a seguir. E a reencarnação ocidental encaixa muito bem nisso. Temos também vários tipos de reencarnação. Ora, quando nós reencarnamos, nesse plano que é feito para nós, pode haver a reencarnação-chave, a reencarnação alternativa, a reencarnação preparatória ou estratégica e a reencarnação missionária que eu introduzi aqui por minha iniciativa. E está no livro Eustáquio, 15 anos, de 15 séculos de uma trajetória. E está muito bem previsto, está muito bem explicado o que é que são estes tipos de reencarnação. Ora, quando nós nascemos, pode passar por favor, na reencarnação-chave nós temos aquela reencarnação em que nós vimos quitar aquilo que é o mais difícil de quitar dos nossos problemas do passado. Nesta reencarnação nós já tivemos outras reencarnações antes que nos prepararam para esta e nesta a reencarnação-chave é determinante para nós conseguirmos subir um degrau na nossa evolução. Digamos que esta é o exame oral que nós temos da nossa existência para passarmos para o ano seguinte. Isto fazendo a comparação com a escola. Nesta reencarnação, os mais graves problemas vão ser postos à pessoa durante esta encarnação. Nesta encarnação não há praticamente provas, há expiações e das mais duras. Mas ninguém reencarna numa reencarnação-chave sem que tenha sido previamente preparado para ela e sem que esteja no conhecimento do que é que vai passar, porque por ela ser tão mais difícil que as outras todas, o espírito tem que estar minimamente consciencializado de que tem que ultrapassar esta prova. Muitas vezes estas reencarnações são reencarnações não propostas, livres. É o próprio espírito que se propõe. Eu preciso de quitar este sofrimento que tenho na minha consciência, deste mal que eu fiz a alguém. Eu preciso de quitar para conseguir continuar a evoluir, então eu quero esta encarnação em que vou expiar todo este mal e limpá-lo definitivamente da minha consciência. Existe também, pode passar por favor, a reencarnação alternativa. Ora bem, na reencarnação alternativa é uma reencarnação que fica antes da preparatória e antes da chave. Nesta reencarnação o que é que acontece? A maior parte das vezes a pessoa desencarnou com grandes distúrbios, com grandes problemas emocionais, está no plano espiritual em sofrimento, não consegue ultrapassar os problemas que trouxe da última encarnação e então os espíritos propõem-lhe esta reencarnação alternativa para que ela esqueça. Esta reencarnação é-lhe dado um corpo para que o espírito possa ter alguma calma, alguma paz, alguma tranquilidade e para começar a tomar rumo. É como quando nós estamos muito perturbados, estamos muito nervosos, estamos com um problema grave na nossa vida, nós temos que parar para pensar. Ora, no plano espiritual, a nossa vida é uma vida muito mais mental
do que material. E nós muitas vezes pedimos a reencarnação para termos este momento de parar para pensar. Eu preciso parar de sentir isto, e então reencarna e esquece. E durante aquela reencarnação, uma reencarnação alternativa, uma reencarnação em que é retirado do ambiente familiar em que costuma estar, é retirado muitas vezes até dos países em que costuma reencarnar, é metido noutro local com outros seres humanos, em que vai ter uma vida completamente diferente para esquecer e para poder acalmar as suas ânsias, as suas emoções, e desta forma depois, quando retornar ao mundo espiritual, já mais calmo, já mais tranquilo, então poder continuar a refletir qual será a sua caminhada seguinte. Neste livro, o Eustáquio, é-lhe dada ao Eustáquio uma reencarnação alternativa. Ele naturalmente reencarnava sempre aqui na zona da Europa, junto dos seus grupos familiares, tanto daqueles que ele tinha morto como daqueles de quem ele gostava. E nesta reencarnação alternativa ele foi colocado numa tribo índia, no meio da selva, longe de tudo, para que esquecesse, para que tivesse essa oportunidade de descansar um pouco, para depois então tomar o seu rumo espiritual novamente. Pode passar. Na reencarnação de preparativa ou estratégica, é uma reencarnação em que, não havendo muitas expiações, existem muitas provas. Nós, enquanto estamos encarnados, não conseguimos distinguir prova de expiação. Porque ambas são dolorosas e ambas trazem ensinamentos que nos custam a adquirir. Mas na reencarnação de preparação, é-nos colocadas provas que nos vão preparar então para a reencarnação-chave. E essa sim é que é da expiação. Nestas reencarnações preparatórias ou estratégicas, muitas vezes não se parte imediatamente para a reencarnação-chave a seguir, porque o espírito pode adquirir muitos débitos nessas provas. E se os adquirir, em vez de conseguir ultrapassar essas provas, irá necessitar de outras reencarnações preparatórias, com expiações também, naturalmente, com outras provas, para adquirir o conhecimento necessário então para passar para a reencarnação-chave. Bom, agora que nós já vimos aqui este parênteses dos tipos de reencarnação e por que meios eles podem dar, pode passar, por favor. Vem Emmanuel dizer-nos que... Pode passar, obrigada. Cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina. Nós vimos perceber que cada encarnação nos vem trazer conhecimentos que o nosso espírito precisa de adquirir para passar à fase seguinte. Por vezes não passamos imediatamente à fase seguinte. Nós vamos adquirindo os conhecimentos, é como se estivéssemos a frequentar a escola. Estamos a frequentar a escola com várias disciplinas ao longo do ano. E para passar à fase seguinte, ou ano seguinte, temos que chegar ao fim do ano com aproveitamento. Então, nestas encarnações, enquanto nós temos o corpo, nós estamos a adquirir, nós já adquirimos alguns desses conhecimentos no plano espiritual e aqui estamos a fazer a cadeira prática, estamos a adquirir a consciência daquilo que sabemos intelectualmente. Porque uma coisa é nós termos o conhecimento intelectual e outra coisa é nós termos o conhecimento emocional. Nós podemos saber que se magoarmos o nosso próximo, que é mau para nós, porque ele vai nos odiar. Podemos sabê-lo intelectualmente, que é errado fazer mal ao próximo. Mas emocionalmente ter esse conhecimento é diferente. Nós nunca, jamais poderemos optar por fazer mal ao nosso próximo, porque sabemos as consequências que traz para ele e para nós e sabemos o quanto nos vai doer a nós esse mal que estamos a fazer. São dois conhecimentos distintos. E o conhecimento emocional só se grava no nosso perispírito e na nossa alma quando nós estamos ligados a um corpo. Porque, como eu já disse anteriormente, o espírito
na erraticidade vive mais mentalmente. Aqui no corpo nós vivemos mais emocionalmente, porque tudo nos dói, tudo nos magoa, tudo nos limita. E ao espírito estamos mais livres, podemos sair mais facilmente do sofrimento material que nos limita. Pode passar a seguir. Ao Chico Xavier foi perguntado acerca da reencarnação. Porque é que nós então reencarnamos e há tantos problemas na família e porquê as dificuldades que existem, às vezes de sermos aceitos na nossa família, outras vezes de aceitarmos os nossos familiares. Então no mundo dos espíritos não era muito melhor estarmos lá todos com a nossa família? O Chico responde o seguinte: a nossa reencarnação pode ocorrer à distância do nosso grupo eleito, mas em geral, atendendo-se às ligações do amor que nos prende aos outros, renascemos naquele grupo de ordem familiar a que nos vinculamos para continuar com o trabalho de assistência mútua. Muitas vezes nós queremos determinada conquista na Terra, seja nos domínios da atividade ou nos domínios culturais. E às vezes nós vamos encontrar proteção para isso junto de uma criatura que nos foi muito amada em outra existência, junto de um coração materno, de um pai amigo, capazes de compreender-nos e auxiliar-nos nessa empresa. Então, isso é muito comum, que voltemos no mesmo grupo de ordem sentimental, dentro da mesma faixa de atividade. Porquê? Porque nós no plano espiritual temos a nossa família e a nossa família lá é unida pelos laços dos sentimentos, pelos laços de afinidade que nós temos, de ideal, de gostos, de prazeres. E é assim que nós nos ligamos do lado de lá. No lado de cá, nós procuramos sempre encarnar entre esses que nos são mais queridos. Naturalmente, todos nós gostamos de ser amados e de estar entre aqueles que amamos. Embora muitas vezes nós, devido a questões do pretérito, a questões que ficaram por solucionar de outras vidas, nós temos que reencarnar entre aqueles que não nos são tão afins, que não nos são tão queridos. E outras vezes, inclusive, reencarnamos entre aqueles que de todo nos são estranhos, como prova para nós e como missão para nós também. Perdão. Porque, acima de tudo, todos nós somos uma grande família neste planeta. Todos nós somos seres humanos, todos nós estamos mais ou menos no mesmo estado evolutivo, todos nós pertencemos a um planeta de provas e expiações, uns estão mais atrasados, outros mais adiantados, mas todos nós somos uma grande família. E, impreterivelmente, no futuro, naquele futuro que o Chico disse, em que não será mais necessário reencarnar, todos nós nos iremos encontrar e seremos todos muito amigos e uma grande família. E é isso que nós estamos a fazer aqui, nós estamos a aprender a ser uma família entre nós todos e nós somos bilhões de seres humanos. Nós nesta vida estamos, enquanto encarnados, estamos restringidos a um grupo familiar pequeno, porque até não temos capacidade de lidar com mais pessoas, às vezes até já achamos que aqueles com quem lidamos já são demais. Outras vezes a coisa é tão impossível que preferimos deixar a nossa família de sangue para um lado e arranjar uma família para o outro entre amigos que nos são afins, porque a família é-nos imposta, não é? Mas os amigos somos nós que os escolhemos e nós escolhemos os amigos pela afinidade. A família que nos é imposta é muitas vezes entre aqueles que nós temos necessidade de aprender a amar e que eles têm necessidade de nos aprender a amar a nós. Isto é tudo muito complicado, porque se nós somos espíritas e estamos aqui a estudar este tema e estamos constantemente a lutar para que sejamos melhores e para que haja mais cooperação e que haja mais solidariedade e para um mundo melhor, muitas vezes dentro da nossa casa estão pessoas que estão a lutar exatamente pelo oposto e que estão-nos a fazer frente e que não aceitam a nossa maneira de ver as coisas e tornam tudo muito difícil. Por isso é que uma família não é, como se costuma dizer, pera doce.
mesmo aquela que nós constituímos por nós. Pode passar, Nívia. O que é que acontece nesse caso? Pode passar o slide seguinte, por favor. Muitas vezes aí opta-se pelo divórcio, não é? Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. E é exatamente isso que nós andamos todos aqui, andamos todos a tentar nos autossuperar, embora haja muita gente que rejeita tudo isto. Eu conheço algumas pessoas que acham que, pelo facto de terem nascido, todos os outros humanos lhes devem render graças e eles são umas vítimas e todo o mundo lhes quer mal e todos têm a obrigação de os sustentar e de os apoiar. Há muita gente nesta faixa vibratória. Nós, espíritas, já aprendemos que não há vítimas inocentes. Neste mundo já não há vítimas inocentes. Todos nós temos um bocadinho da nossa culpa em tudo o que acontece. Tudo o que nós estamos a viver é consequência do nosso passado. E aquilo que nós optamos por fazer agora tem a repercussão no nosso futuro. É o nosso destino que estamos a fabricar. Isto nós sabemos. E neste labor pela autossuperação, nós temos e sabemos aquela frase famosa de destruir o homem velho e construir o homem novo, não é? A reforma íntima, o conhece-te a ti mesmo. Só que isto são tudo fases que nós temos que lutar para adquirir connosco, mas em simultâneo estamos a viver com outras pessoas em família. Seja a nossa família mais íntima dentro de casa, seja a nossa família no emprego, seja a nossa família na escola, seja a nossa família dos amigos. E em conjunto com eles, por vezes, é muito difícil nós destruirmos o homem velho, não é? Construirmos um homem novo, fazermos a tal reforma íntima, porque muitas vezes entre aqueles que nós mais amamos é-nos colocada aquela barreira em que muitas vezes tem que vir o homem velho à superfície e que está pronto a explodir. Nós lutamos terrivelmente com isto, principalmente a partir do momento em que acordamos para a necessidade de evoluirmos espiritualmente, que acordamos para a realidade de que nós estamos aqui momentaneamente. Isto tudo é transitório. Tudo aquilo que nós achamos que temos, na verdade não temos. É-nos emprestado. Nós estamos aqui agora, mas daqui a 10 anos e 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, onde é que estaremos? E depois pensando bem na eternidade, o que é que são 50 anos? São alguns segundos? Tudo isto requer muito trabalho, tudo isto requer muito esforço da nossa parte. Tudo isto por vezes provoca sofrimento, porque evoluir não é fácil, evoluir é doloroso. Aprender é doloroso e nós já sabemos isso da escola. Quando nós andámos na escola havia matérias que para nós eram dolorosas de aprender e exames que eram rigorosíssimos e nós achávamos que aquilo ia ser o fim do mundo e que íamos morrer ali. Mas tudo é passageiro, tudo passa. E cada vez que nós conseguimos superar-nos, autossuperar-nos, nós percebemos que crescemos mais um bocado e tornamos-nos mais fortes e adquirimos um pouquinho mais de conhecimento e de saber. E conforme vamos adquirindo esse conhecimento, vamos percebendo que nada sabemos. Temos muito para aprender, não é? E voltamos àquela velha filosofia, eu só sei que nada sei e quanto mais sei, sei que mais tenho que andar. Pode dar um enter, por favor. Então, aprisionado o espírito no castelo corpóreo, seus sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize, no máximo, os seus recursos no espaço e no tempo. E é isto que nós estamos aqui a fazer.
Nós muitas vezes quando nos ligamos principalmente ao espiritismo, porque o espiritismo funciona muito com o plano espiritual e temos a mediunidade e os espíritos que nos vêm dar comunicações e nós apercebemos nas reuniões de mediunidade ou doutrinação determinadas realidades que até então não conhecíamos, nós vamos aprendendo que de facto nesta vida o conhecimento vem-nos sendo dado em doses convenientemente medidas. Conforme nós vamos adquirindo capacidade de passar à fase seguinte, parece que de repente nos é aberta uma nova porta e aí nós deparamos com mais dificuldades e mais problemas, mas tudo é dosado. E o facto de estarmos no corpo, o facto de estarmos na carne, ajuda-nos muito porque protege-nos. O nosso corpo, apesar de nos pôr muitas limitações, ele protege muito o nosso espírito neste aprendizado. Há situações que se não fosse o nosso corpo, nós estaríamos postos a grandes problemas, a grandes dificuldades, que não sairíamos delas sem a ajuda da espiritualidade superior, mas uma ajuda mesmo muito grande, estilo irem-nos lá buscar à força. Então, nós, como vemos, nós temos que valorizar os nossos recursos, o nosso espaço, o nosso tempo. E o nosso tempo, neste momento, é agora. É agora que nós estamos aqui. Nós vamos vendo que a vida não é fácil. Nós, neste momento, tivemos esta pandemia que nos veio convidar a todos a estar em casa com mais tempo para os nossos familiares e tentar perceber o que é que de facto é prioritário. Há pessoas que se aperceberam das verdadeiras prioridades, há pessoas que não gostaram sequer de terem que pensar nessas prioridades e estão desejosas que todo o confinamento acabe a voltarem à sua vida anterior, e tudo isto nos vem alertar para que o que é que de facto é importante na nossa vida. Pode passar à fase seguinte. O Alexandre, o Herculano Pires, José Herculano Pires, ele, sob o pseudónimo do irmão Saulo, editava na Folha Espírita, um jornal que já está, a Folha de São Paulo, que já não existe. Ele editava várias crónicas e uma delas é: a família vai acabar. E isto foi escrito entre 1969 e 1970, há 50 anos precisamente. E começa ele assim: na fase de transição, como as que estamos vivendo, surgem os mais curiosos problemas. Um deles, que já vem encontrando repercussão no meio espírita, por estranho que pareça, é o desaparecimento da família. Ele depois continua aqui e ele diz o seguinte: um psiquiatra gaiato em São Paulo fez uma investida contra a família pela televisão e lançou alguns livros libertários, mas atualmente se encontra em recesso. Talvez esteja curtindo as reações do público para amadurecer depois de velhote. Os jovens geralmente se entusiasmam com estas novidades, pois não sabem que são novidades barbadas, estilo Pai Natal. Acreditam que são ideias geniais, muito para a frente, nascidas na era cósmica. A família, como todas as instituições e como todas as coisas, sofre através do tempo. Os sociólogos atuais não gostam de falar de evolução, preferindo falar de mudança. Da família edénica, formada pelo par bíblico, o mito de Adão e Eva, até à família poligâmica oriental, um homem com muitas mulheres, há uma numerosa sequência de formas familiares. Da mesma maneira, da família patriarcal das civilizações agrárias à família democrática da era industrial, há toda uma variadíssima gama a ser estudada, mas há também na história civilizações quase antifamiliares, como a de Esparta, na Grécia Antiga, e civilizações rudimentares da pré-história, em que as hordas substituíam as famílias. E depois ele alonga-se e começa a explicar, fala das famílias mistas, de várias experiências que foram feitas, inclusive que já deram até na televisão, de casais que se juntam e vivem a 4, a 6, a 8, a quantos forem do mesmo ideal, não é? Fala das famílias homossexuais. E ele diz o seguinte: mas há sempre um jeito de roçar a loucura. Hoje os sociólogos e psicólogos novedeiros
apelam para a evolução científica. Vestem-se de roupas novas e extravagantes do passado. Dizem que o progresso da genética e da embriologia determinará a extinção da família. Podendo gerar embriões em laboratórios, os homens dispensarão o processo natural de procriação. As maluquices neste terreno vão ao infinito. O sociólogo norte-americano Alvin Toffler publicou recentemente um artigo em que preconiza a morte da paternidade e da maternidade como a produção de crianças em laboratório. Mas o pior é que, por conta dessas e outras utopias, muitos jovens se atiram a experiências desastrosas. Querem ser para a frente e caem nas mais tristes situações. Em nome de um futuro, esses jovens estão regressando à promiscuidade pré-histórica. As consequências virão depois. Não se trata de consequências físicas, já por si suficientes para criar embaraços numerosos, mas principalmente de consequências morais. Esses jovens acreditam numa nova moral, mas não sabem ainda que a moral nova do futuro não se faz de retrocessos. Pode passar o próximo slide. E ele termina o artigo da seguinte forma. A família é a primeira forma de sociabilidade do novo ser que vem ao mundo. É nela que se adestra para a vida social. É nela também que se processa o seu desenvolvimento afetivo e sua evolução moral com o rompimento do egocentrismo. As relações familiares têm uma finalidade essencial, a formação... peço desculpa. A formação das novas condições emocionais das criaturas reencarnadas para uma nova existência. Como ensina o Espiritismo, as famílias terrenas são apenas reflexos das famílias espirituais. Nem jovens nem velhos espíritas podem aceitar essas tolices do século, a menos que não conheçam a sua própria doutrina e não aceitem os seus princípios. Então, nós vamos percebendo por aqui que a visão espírita da família não se coaduna muito com a visão que determinadas frentes, determinadas novas filosofias e novos conceitos vêm querer dar ao conceito de família. A família, como nós estamos habituados à família tradicional, pai, mãe, filhos, netos, avós, talvez possa ser revista a formação dela, mas a verdade é que ela é uma família funcional e nós temos vindo a ver que a destruturação das famílias tem vindo a destruturar também a sociedade. Na família, a família é a célula da sociedade, sem a família não existe a sociedade. A partir do momento em que há destruturação da família, há destruturação da sociedade. Pode passar o seguinte, por favor. E porquê é que isto acontece? Porque, como diz Emmanuel no Pão Nosso, o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Então nós vamos cair naquele princípio que Jesus disse, não é? Deus criou o homem e a mulher e a partir do momento em que se juntam é uma carne só. Isto até antes de Jesus já diziam isto, não é? Quando a família se junta há um propósito único, em que duas pessoas com duas maneiras de ver a vida de forma distinta se têm que amparar uma à outra, devem viver com um objetivo final único e, entretanto, têm que ir adquirindo pontos comuns nos seus objetivos próprios. Ou seja, formar uma família não é nada fácil. Juntar-se ao próximo não é nada fácil. Daí haver a necessidade do namoro, daí também já se está a extinguir, não é? Hoje em dia passa-se do conhecer uma pessoa para o viver junto assim de um dia para o outro. A necessidade do namoro surgia exatamente pelo facto das pessoas necessitarem de se conhecerem e de conseguirem perceber até que ponto conseguem ter pontos em comuns, conseguem negociar os seus objetivos próprios de forma a formarem um objetivo único, de forma a conseguirem formar uma família, de conseguirem formar um par.
conseguirem ser companheiros, que é uma coisa que hoje em dia é muito raro. Nós vemos poucos casais a conseguirem ser companheiros e por isso é que é tão fácil haver o divórcio. Pode passar ao seguinte, por favor. O que é que acontece? Foi perguntado ao Miramês no livro Favos de Luz o seguinte: o que nos dizes sobre o casamento atual que parece não se dar bem sem o divórcio? Nós vemos que há muitos casais que no próprio dia do casamento já dizem: se não correr bem a gente divorcia-se, não há problema. Logo no dia do casamento. Então já partem com aquela de que isto é para acabar, não é para continuar. E ele responde o seguinte: não é apenas o casamento atual. Em todas as épocas houve casamentos frustrados e uniões mais ou menos felizes. O que ocorre agora é o que se passou em toda a linha evolutiva da humanidade, tratando-se da convivência entre os cônjuges. É devido à necessidade de evolução dos mesmos. E é a partir do momento em que duas pessoas se juntam numa família, não é? E formam a sua família, há a necessidade dos dois evoluírem em conjunto. Porque se cada um evolui para o seu lado, os lados passam a ser diferentes e a ruptura é inevitável. Ele continua e diz assim: todas as dúvidas, problemas, desentendimentos, separações, crimes, etc., são produto da ignorância dos homens. Que ignorância é esta? Essencialmente é a ignorância no amor. Nós não sabemos amar, temos uma dificuldade imensa de aprender a amar e, pior, temos uma dificuldade imensa em adquirir esse conhecimento. A evolução das criaturas processa-se de maneiras diferentes para que as almas se integrem em todos os conhecimentos que lhes compete aprender. E, como dizia Emmanuel, a função da mulher e a função do homem num casal são funções distintas. Cada um está a evoluir e cada um está numa fase encarnatória diferente, tanto que um é homem, o outro é mulher. Estão em fases de experiências diferentes, a adquirir conhecimentos diferentes, mas que podem muito bem amparar-se um ao outro, como dizia Emmanuel, serem unos. Um não cai sem o outro. E assim é que se forma uma família, assim é que se forma um lar. Cada um tem a sua visão da coisa, mas a visão dos dois completa-se. Não são antagónicas, não têm que ser antagónicas. É o tal encontrar o ponto comum, o tal encontrar o companheirismo entre os dois. Eu vejo a coisa desta forma, tu vês daquela. São formas diferentes de ver a mesma coisa, mas elas encontram-se. Desde que haja paciência, desde que haja amor, desde que haja vontade desse encontro. Pode passar a seguir-se, por favor. E então o Miramês continua. Perguntas se foram resgates de dívidas que o impulsionaram a tais conjunturas ao divórcio. Responderemos que foi a necessidade de aprender que veio essa ânsia de se libertarem do esquema pelo qual foram feitas. Deus está sempre no leme de tudo o que acontece e pelo que se deduz dos factos, tudo é aproveitado em lições de amor. Até o próprio divórcio é uma lição muito grande. É uma lição tão grande que o próprio Chico Xavier, pode passar a seguir, no programa Pinga Fogo foi abordado. E ele diz o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo encontramos o seguinte: o divórcio separa legalmente o que já de facto está separado. Não havendo afeições mútuas, a única determinante do casamento, a separação, tornar-se-á necessária. Isto é o que diz o Evangelho e que o Chico repete. E ele depois acrescenta: não devemos, entretanto, tomar decisão precipitada quando houver desavença no casamento. É necessário que busquemos resolver todas as diferenças, a fim de tornar a convivência harmoniosa. Se simplesmente considerar-se que a união foi um erro, talvez estejamos incorrendo num erro ainda maior em efetivar-se a separação. Ora, se as pessoas se amavam tanto para se juntarem e se casarem, onde é que foi parar esse amor? O amor não se extingue, o amor não acaba. A paixão acaba, o amor não. O amor só cresce. Só que o amor é suave, é tranquilo, é harmonioso. E as pessoas na ânsia de viverem a paixão muitas vezes não olham ao amor, só depois de o perderem é que percebem o que é que perderam. Ora, o que é que acontece num divórcio? Muitas vezes as pessoas esquecem
O que é que fez gostar do outro? O que é que fez querer estar com o outro? Porque é que, em vez de fazerem o divórcio, não tentam fazer umas segundas núpcias? Ou seja, reencontrarem-se, reconhecerem-se. Reconhecerem-se, não de reconhecerem-se, de voltarem-se a conhecer aqueles que são neste momento. Ora, nós temos, felizmente, no nosso centro, pessoas que estão em relacionamentos estáveis, temos casais bem formados e que com certeza estariam em melhores condições para dar esta palestra do que eu, porque eles sabem, eles têm famílias estruturadas e sabem perfeitamente do que falam. É muito complicado aguentar uma família. Mais complicado quando surgem os filhos, porque os filhos parece que vêm para desestruturar tudo, vêm desarrumar tudo. E depois é a seguinte premissa: filhos criados, trabalhos dobrados. Quanto mais crescidos são, pior parece que se fazem. São terríveis, terríveis. Um casal que sobrevive aos filhos tem por obrigação sobreviver a tudo, porque é complicado sobreviver aos filhos. Mas a função da família é exatamente essa: é sobreviver aos filhos e mais, sustentar e apoiar os filhos. Pode passar ao seguinte, por favor. Porque ao Chico Xavier também foi perguntado sobre os relacionamentos entre as pessoas e ele diz o seguinte: os relacionamentos entre as pessoas são marcados pela existência ou não de afinidades entre elas, o que pode ser uma decorrência das vidas pretéritas. Ou seja, podemos trazer de trás desafetos ou afetos. Entretanto, é imprescindível que vejamos o nosso próprio posicionamento na situação. Os outros agem quanto a nós, muitas vezes, devido à forma como agimos para com eles. Desse modo, para modificarmos o comportamento dos outros, é preciso que nos modifiquemos interiormente. A paciência, o perdão, a palavra amiga, o auxílio sincero, a humildade e o amor são modificadores excelentes do relacionamento humano. Devemos lembrar ainda que nosso destino é construído e transformado a cada minuto de acordo com o que pensamos e agimos. Ora, isto é exatamente o que tem que acontecer dentro das famílias, não é? A paciência, a humildade, o perdão, a palavra amiga, não é? Muitas vezes a calma, aquela que nos fazem perder com facilidade, porque o dia a dia é muito agitado e nós já chegamos a casa com poucas energias, muita irritabilidade e pouca paciência. E quando a outra pessoa diz alguma coisa, seja filho, seja o cônjuge, seja quem for, já explodimos. Há necessidade dessa compreensão, dessa calma e dessa paz. Porquê? Pode passar a seguir. Porque é na família. Pode passar o próximo. Não, assim, aí. Porque o estabelecimento de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. E nós vemos isso nas escolas, quando hoje os professores dizem: nós não devemos educar as crianças, nós estamos aqui para instruir. As crianças têm que ser educadas em casa. Sem dúvida, mas depois o que é que nós vemos? As crianças extremamente mal educadas que não respeitam os professores. Porquê? Porque em casa não são ensinadas a respeitar os pais, ensinadas a respeitar os mais crescidos, os mais velhos. Então nós temos aqui uma falência da família, não é? Como o Herculano Pires falava, a família vai acabar? Como é? É na família que tem que haver determinados conceitos que têm que ser passados aos mais novos. É na família que esses conceitos têm que ser vividos. Em determinada altura eu fui a uma reunião de encarregados de educação numa escola e o professor, o diretor do colégio, voltou-se e disse o seguinte: eu nunca mais vou perguntar a uma criança se ouviu o pai chamar aquilo à mãe, porque arrisco-me a ouvir a resposta que ouvi. E ele dizer-me que sim, que ainda hoje de manhã no carro o pai tinha chamado aquilo à mãe. Ora, quando não há respeito entre os pais, como é que pode haver com os filhos? O que é que está a ser transmitido aos filhos? É dentro de casa que nós estamos a formar os novos cidadãos. Pode passar ao seguinte. Ainda acerca das afinidades.
o Chico Xavier disse o seguinte: existe uma série de fatores que influenciam positiva e negativamente no relacionamento humano, assim como também são vários os motivos que nos fazem sentir atração por outras pessoas e muitas vezes não se encontra reciprocidade da outra parte. É certo que somente com muito amor é que conseguimos vencer as barreiras que se apresentam na maioria dos relacionamentos. Equilíbrio, força de vontade e principalmente muita oração são os melhores remédios, pois a prece nos fortalece os propósitos e nos dá forças para vencermos os obstáculos. E às vezes é isso que é necessário na família. Quando as coisas estão mais elevadas, estão na irritabilidade máxima, parar e fazer uma prece para acalmar, para pôr as ideias no sítio, para moderar o que se vai dizer, para que não saia da boca para fora aquilo que depois já não se pode retirar, que vai magoar o outro e que vai ter uma reação em geral proporcional. Nós vemos por estes pequenos exemplos do Chico Xavier e pelo que vemos na vida e na sociedade, que a família, sendo a célula da sociedade, é a grande responsável por tudo o que existe. Nós estamos a querer construir um mundo melhor, mas se nós queremos construir um mundo melhor, temos que começar a construí-lo dentro da nossa própria casa, com a nossa família, entre os nossos filhos, porque o homem da amanhã são os nossos filhos de hoje. E se nós queremos, quando formos séniores, quando formos pessoas de mais idade, sermos bem tratados, sermos cuidados, temos que formar bem os adultos da manhã, porque senão vamos criar adultos que não vão querer saber de nós, não vão cuidar de nós e vão-nos largar num lar sozinhos, sem quererem saber de mais nada, como é que somos tratados, se estamos bem. Eu sei que é uma visão egoísta que eu estou a ter, mas o mundo da amanhã, se nós somos um mundo de provas e expiações e queremos um mundo de regeneração, nós temos que formar os jovens adultos do mundo de regeneração. Está nas nossas mãos fazer um mundo da amanhã melhor que o de hoje. Pode passar a seguir, por favor. No próximo slide, Emmanuel diz o seguinte no Consolador: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. Preponderando nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências das outras eras, todavia aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades em comum, nas dores e nas experiências recebidas da mesma estrada de evolução redentora que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificantes. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços impressíveis do espírito. E todos aqueles que nós, durante esta encarnação, conseguirmos trazer no coração e nos colocarmos nos corações deles, podemos ter a certeza que no plano espiritual eles são nossa família. Todos eles se irão preocupar connosco. Mas nesta fase evolutiva nós ainda vamos reencarnando junto com aqueles que são os nossos desafetos do passado, junto daqueles que nós temos que aprender a amar e que eles têm que nos aprender a amar a nós. Por isso é que dentro da nossa casa, de onde nós não podemos fugir deles, eles são colocados. E nós somos colocados por Deus, porque na sua imensa sabedoria, na sua infinita sabedoria, Ele quer nos ensinar a amar aqueles que nós temos que aprender a amar. Porque impertrivelmente no futuro da evolução, da nossa evolução, quando nós já não precisarmos de reencarnar, nós só saberemos amar e iremos amar todos. E nós temos nisso o exemplo maior de Jesus, que amou a todos, mesmo aqueles que lhe fizeram mal. E que, apesar de tudo, continua-nos a amar e continua-nos a amparar. E continua a torcer por nós. Pode passar a seguinte, por favor. Então, é na família que nos surge a parentela, não é? Porque no plano espiritual nós vivemos com a nossa família
com aqueles que nos são afins, que nos são queridos, com quem partilhamos aquilo que mais gostamos. Mas na terra nós nascemos entre aqueles que temos que aprender a viver, e essa é a parentela. E Jesus disse-lhes: sai da tua terra, dentro da tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. E Emmanuel explica o seguinte: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pela imposição da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável surgir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constitui o símbolo de laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, todos aqueles que neste momento nos são difíceis, e principalmente os que estão dentro da nossa família, são exatamente aqueles que nós temos que aprender a amar e temos que adotar como nossa família. Pode passar a seguir, por favor. E ele continua e diz o seguinte: a caminho de Jesus será útil abandonar as esferas de maldicência à incompreensão da parentela e pautar os atos de execução do dever mais sublime, sem esmorecer nem simplificação. Porquanto, assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar nos direitos da família maior, que é de Jesus Cristo. Nós, por vezes, por muito que amemos a nossa família, por muito que amemos aqueles que nos são mais queridos e que estão no nosso coração, nós temos que os deixar seguir o seu caminho e temos que continuar o nosso caminho. Nós temos esse exemplo, mais uma vez, na renúncia. Alcione, um espírito que já habitava Sírios, mas a família do coração dela estava aqui na Terra. E ela não se esquecia e pediu para reencarnar aqui, para reencarnar junto deles, para os tentar mais uma vez elevar. Ela reencarna entre aqueles que lhe são mais queridos. Entretanto, como nós vemos, ela já estava num mundo superior. E estava sempre a torcer por aqueles que amava, tanto que quando aquele que é o seu eleito do coração pede para, vai reencarnar, pede para antes de reencarnar a ver, ela aparece e fala com ele e dá-lhe ânimo e força para que ele reencarne, porque as provas que ele teria que passar seriam indispensáveis para que ele se pudesse elevar espiritualmente. Então nós vemos que a nossa parentela terá que se converter em nossa família, ao seu ritmo, porque cada um de nós tem a sua passada, cada um de nós tem o seu comprimento de perna diferente, cada um de nós tem a sua velocidade. E nós não devemos, como não gostamos que nos imponham nada, também não devemos impor aos outros, embora seja sempre nosso dever corrigir, alertar, chamar a atenção, caridosamente, com amor, com a palavra amiga, com o bom exemplo. Pode passar a seguir, por favor? Ao Miramês é perguntado o seguinte: o que pensais da criança em relação ao homem? E ele responde: é um homem em miniatura, carecendo da assistência do adulto. O homem que passou pelos mesmos caminhos e tende a passar novamente muitas e muitas vezes através da lei da reencarnação, ampara-a com todo o carinho, procurando educá-la e instruí-la. Roguemos a Deus que as condições de educação da criança na Terra melhorem cada vez mais para a felicidade de todos os seres em formação. E por aqui nós percebemos a importância fundamental da família neste amparo à criança, para formar homens de bem, que mais uma vez está no Evangelho segundo o Espiritismo. As características não são nada fáceis de adquirir, mas é essa a função da família, é amparar aquele ser que vem reencarnar e que, graças ao amor de Deus, é-nos proporcionado que ele seja colocado nas nossas mãos, simples, inocente e com facilidade de ser maleável. Pode passar à próxima, por favor? Agora estragou-me isto. Ai, agora estou lixada. Bom,
No Livro dos Espíritos é perguntado, pode-se considerar a paternidade como uma missão? E é dito, é sem contestação uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande e que compromete o homem, mais do que ele pensa, com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou a criança sob a sua tutela dos seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhes uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Se este sucumbir por culpa deles, suportarão a dor e o sofrimento do filho que na vida futura recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependia que para o seu adiantamento no caminho do bem. E nós vemos, principalmente aqui através da literatura espírita, nós vemos quantidade de pais que reencarnam para receber um filho que noutra vida foi mal orientado, e acabou por se perder. E esses pais reencarnam sobre dores muito grandes, sobre vidas muito difíceis, para tentarem reencaminhar esse filho ao bem. Pode passar, por favor. Mas, entretanto, Jesus também alerta, vós fazeis o que viste junto do vosso Pai. E acontece muito. A maior parte dos pais fazem com os filhos aquilo que lhes foi feito com eles, dão a educação idêntica à que receberam. E os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Mas poucos de nós somos capazes de ultrapassar os nossos traumas, as nossas limitações criadas muitas vezes pela educação que tivemos, e vamos espelhar nos nossos filhos a educação que nós tivemos. E depois surge aquele problema, não é? Que, como diz aqui, de balde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar que, por sucedâneos abstrusos, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pelas quais os filhos sempre imitarão os pais, ainda que estes sejam perversos. É a obrigação dos pais serem sempre melhores pais do que os pais que tiveram. Nós temos que dar sempre o nosso melhor. Eu sei que isto é muito difícil e por vezes parece utopia, mas mesmo aparentemente gratuitamente, nós temos que dar o nosso melhor em tudo, seja na nossa profissão, independentemente de se nos pagam bem ou nos pagam mal. Nós devemos fazer o melhor que nós sabemos, para que nos sintamos bem connosco mesmos. Dentro da nossa casa devemos fazer o melhor que somos capazes e tentar sempre superar-nos e sermos melhores ainda. Porquê? Porque nós, dentro do nosso lar, nós estamos a mostrar aquilo que nós somos. Se nós na nossa profissão conseguimos pôr uma máscara e fingir às vezes que somos outras pessoas, dentro do nosso lar, a conviver 24 horas com outras pessoas, aí não somos capazes de disfarçar o que somos. Aí nós mostramos o que somos. E nesse mostrar do que somos, por vezes somos desagradáveis. E há necessidade da autoanálise para nós percebermos o que é que está de mal em nós, o que é que nós podemos melhorar. E a família é importantíssimo, porque a família vai nos mostrar exatamente aquilo em que nós somos maus, em que nós somos desagradáveis e em que é que temos que melhorar. A família é essencial para isso. Não é só para acolher os novos seres que reencarnaram e que irão ser os homens do futuro. É para nós, enquanto estamos cá, nos melhorarmos a nós mesmos. Porque nós temos aqui alguém do nosso lado, na nossa casa, que sempre que nós falhamos, possivelmente nos vai atirar à cara. Saibamos nós ouvir o que nos têm para dizer, em vez de nos revoltarmos. Pode passar ao próximo, por favor. Então, o que é que acontece? Acontece o que é dito aqui neste, aos espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus que fizeste do filho confiado à vossa guarda.
a responsabilidade é enorme. Formar uma família, casar com outra pessoa já é uma responsabilidade. Receber um filho é uma responsabilidade muito maior ainda. É alguém que inocentemente se está a colocar nas nossas mãos para que seja orientado por nós. Porque nos primeiros anos de vida é exatamente isso que acontece. Nós orientamos a vida dos nossos filhos. E quando eles na puberdade começam a tentar orientar a vida deles, nós dizemos, epá, está na fase do armário, poça, não há paciência para aturar aquilo. É horrível, horrível. Mas é quando está a vir ao de cima as suas coisas antigas, o seu caráter antigo, a sua personalidade antiga e está a lutar com a nova. E aquilo é muito complicado. E será tão mais complicado se a orientação e os ensinos que nós lhes demos foram bons. Porque ele terá que lutar com aquilo que era e com aquilo que vai ser. E está-se a formar aquilo que é. É muito difícil essa fase do armário. Então, nós espíritas, sabendo disto tudo, temos muito mais obrigações ainda do que o comum das pessoas. E então eu gostaria só de vos deixar com esta última mensagem, que é: saibamos viver como devemos saber andar, com a firmeza dos fortes, com a fé sempre cadente e viva dos bons seguidores do Mestre Nazareno. E obrigada.